Esse aqui será o segundo vídeo desse meu canal Fora da Política Não Há Salvação. E a minha ideia agora é discutir a crise política do Covid-19 que nos tem afetado tanto e que, enfim, exige decisões importantes por parte do governo e que até agora, pelo jeito, não têm sido tomadas. Cada dia que passa, nós temos uma etapa nova nessa crise, seja no mundo de uma maneira geral, seja no Brasil de uma forma muito particular. No momento que eu gravo esse vídeo, hoje é 28 de março, já se contabilizam mais de 30 mil mortos no mundo, segundo a Johns Hopkins. Mais de 10 mil na Itália, quase 1.700 nos Estados Unidos e 111 oficialmente no Brasil. Em nosso caso, ao menos, esses são os números confirmados com base em exames, mas é bem provável que eles sejam maiores se a gente considerar as subnotificações e as mortes por razões ainda não conhecidas. Uma notícia do Estadão, ela dá conta de que as funerárias em Belo Horizonte elas estão recebendo muito mais corpos do que o normal para o mesmo período de tempo. A taxa de letalidade ela também não é bem conhecida, pois ela varia muito de país para país, dependendo de alguns fatores, como a capacidade de realizar exames, identificando o número real de infectados e também de deter a propagação do contágio, o que é super importante porque é o que vai reduzir a sobrecarga do sistema de saúde, de modo que se permita um atendimento mais adequado das pessoas. Essa é a grande questão hoje. Essa contenção do contágio, ela depende basicamente de medidas de isolamento horizontal, ou seja, aquelas que atingem todos os segmentos da população e não aqueles apenas que o governo tem chamado de grupos de risco, mas que na realidade a gente devia chamar de outra maneira, talvez como pessoas mais vulneráveis ou simplesmente como os mais vulneráveis. A China, por exemplo, ela tem uma taxa de letalidade que chegou a 4%. Agora, a China adotou, e é uma ditadura, é mais fácil fazer isso lá, medidas draconianas de confinamento. Na Itália, onde essas medidas não ocorreram e até demoraram muito para começar a ser empregadas, a taxa beira os 10%, ou seja, 1 em cada 10 italianos que foram contaminados morreram. Vale notar que a região de Milão, onde houve até uma campanha do governo local para que as pessoas não parassem, e isso tudo com a justificativa de que isso poderia prejudicar a economia, só a região de Milão, ali a Lombardia, ela é responsável por mais da metade dessas mortes. Agora, o prefeito de Milão ele reconhece que foi um erro fazer essa campanha e que ela realmente custou muitas vidas. Mas vejam, essa é exatamente a mesma coisa que o governo brasileiro faz nesse momento. Um governo cujo presidente ele minimiza os riscos da pandemia. Diz que é uma gripezinha, um resfriadinho, ainda fazendo graça e cara de riso quando fala disso. Foi noticiado que o Bolsonaro ele gastou quase 5 milhões de reais para produzir uma peça publicitária no estilo daquela que foi produzida em Milão, e que estimulava os trabalhadores, sobretudo os informais, a saírem de casa e a continuarem trabalhando. Como foi observado pela jornalista Fernanda Mena numa coluna na Folha, que é publicada no sábado, esse filme que o governo divulgou, ele retrata sobretudo pessoas negras e pobres, que são justamente aquelas mais vulneráveis pelas suas condições de vida. Ou seja, o governo Bolsonaro, ele estimula os mais vulneráveis a se contaminarem, sacrificando-se em prol do bom andamento da economia, como se mortes valessem uma certa elevação no PIB brasileiro. Só que o governo foi obrigado por decisões judiciais e só por decisões judiciais a retirar essa peça publicitária dos seus canais oficiais. Muito embora o bolsonarismo nas redes, e a gente sabe que ele é muito ativo nas redes sociais, seja por meio de robôs ou de pessoas reais, entre as quais os filhos do presidente, o bolsonarismo ele tem se encarregado de propagar essa incitação à morte própria dos trabalhadores e das outras pessoas. Agora, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que havia postado o vídeo nas redes e havia publicitado também outras peças, ela não apenas apagou, mas negou que a campanha tenha existido. Assim como eles negam que tenham divulgado o vídeo, que é evidentemente falso, eles também negam que tenham gasto 1 centavo para produzi-lo. Isso, claro, é uma coisa que a gente ainda precisa verificar. O bolsonarismo, de fato, ele se nutre da mentira, como todo fascismo, e o bolsonarismo é esse nosso fascismo subletrado à brasileira. Agora, essa postura do governo brasileiro, ela vai contra tudo aquilo que preconizam os principais especialistas entendidos do assunto, como a Organização Mundial de Saúde, os Ministérios da Saúde de outros países, as Secretarias da Saúde estaduais no Brasil e até mesmo os profissionais do Ministério da Saúde brasileiro, aqueles servidores de carreira. E esses aí, coitados, eles precisam remar contra a maré de um governo cujo chefe desautoriza não só eles, funcionários de carreira, mas até mesmo o seu ministro, que a gente podia supor que era politicamente alinhado com ele. E que, coitado, também, no certo sentido,
tem se obrigado a fazer malabarismos para driblar essa sandice presidencial e se manter no cargo, preservando o mínimo de sensatez no ministério. E às vezes dizendo coisas que não fazem muito sentido com aquilo que ele próprio disse antes. Só que além disso, o presidente da República ele propõe ao país uma chantagem mortífera. Ou as pessoas vão às ruas para trabalhar, ou a economia quebra. Antes de mais nada, essa é uma falsa dicotomia, como tem apontado diversos economistas das mais variadas posições teóricas e políticas. Um deles, o Armínio Fraga, ele observa que não parar agora será pior, pois as consequências para a economia de uma catástrofe sanitária, que será inevitável se houver um colapso do sistema de saúde, essas consequências elas serão maiores do que os efeitos econômicos imediatos do confinamento. Um economista da Escola de Negócios da Universidade de Chicago, Luigi Zingales, ele aponta que as mortes, além de recuperáveis perdas humanas, elas também têm custos econômicos. E esses custos eles superam em muito os valores necessários no curto prazo para corrigir os efeitos de uma parada produtiva. Os estudos desse economista eles apontam o seguinte, que se forem a óbito nos Estados Unidos 9 de cada 10 doentes graves, o que pode acontecer se essas pessoas não tiverem o devido atendimento, e a gente sabe que isso nos Estados Unidos é complicado com um sistema de saúde que é muito caro e não oferece proteção universal, se isso acontecer, o impacto sobre a economia ele tende a corresponder a mais de 2 vezes o PIB americano. Ou seja, mais de 2 anos da economia americana iriam para o buraco se essas mortes acontecerem, como noticiou a BBC. No nosso caso, o problema é que o governo Bolsonaro ele reluta em tomar as medidas econômicas necessárias para socorrer os mais vulneráveis e manter a economia funcionando, como, por exemplo, por meio de um programa emergencial de renda mínima, que já está sendo tentado no Congresso. As bases para organizá-lo estão dadas. É possível usar, por exemplo, o cadastro único da assistência social. Um dos que apontou isso foi o economista Marcelo Medeiros, que é um super expert no tema. Em vez de fazer o que deve, o Bolsonaro ele tenta se livrar da responsabilidade por um colapso econômico, e que deve resultar não só, evidentemente, da Covid-19, mas também da inépcia do governo, que tenta jogar toda a culpa sobre governadores e prefeitos que tomam as medidas sanitárias que a prudência e o consenso dos especialistas recomendam. O Bolsonaro ele bate de frente com os governos estaduais porque esse é o seu modo de ação. Ele sempre agiu assim na base do confronto, na base da briga. Né? E é também o seu modo de ação o de transferir as responsabilidades sobre as suas coisas para os outros. Ele nunca é culpado de nada, os outros é que são. Ele só pensa nas eleições de 2022, ainda que acuse os seus adversários, os seus críticos, de fazerem isso. Só que não vai haver 2022 para o Bolsonaro se uma tragédia sanitária nos abater. Os militares que se vincularam ao governo do ex-capitão, é assim que ele gosta de ser chamado, a quem eles fizeram questão de dar uma saída honrosa no exército nos anos 80, depois que ele tentou colocar explosivos em quartéis e tentou sabotar a adutora de água no Rio de Janeiro, eles correm o risco de, em tempos de democracia, serem contaminados pelo mesmo fracasso dos militares argentinos. Aqueles que, além das atrocidades cometidas contra mais de 30 mil cidadãos que foram mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar argentina, eles, ao final, para tentar, talvez, gerar uma união nacional, eles embarcaram naquela aventura temerária de uma guerra contra o Reino Unido. Eles perderam a guerra e saíram do poder escorraçados e humilhados. Acompanhar o Bolsonaro nessa marcha insensata para esse precipício da Covid-19, ele pode significar, digamos, uma guerra das Malvinas à brasileira em tempos de democracia. Ou seja, os militares brasileiros podem ser associados, quase que definitivamente, ao desastre desse governo. Também é bom lembrar que Bolsonaro, com seu passado de atleta, ou histórico de atleta, ele se recusa a mostrar os exames que teriam indicado que testou negativo para o coronavírus. O Hospital Militar de Brasília, que foi responsável por fazer esses exames, ele revelou os resultados de todos, menos de 2. Será que um desses 2 não é justamente o do presidente? Parece ser. Ele diz que sua palavra de presidente, vale mais do que um pedaço de papel. Mas será que vale mesmo? Será que essa palavra dele também vale mais do que as vidas dos brasileiros que ele quer que se sacrifiquem, que sejam vidas sacrificadas nessa batalha contra opositores e eventuais adversários eleitorais? Uma revista muito importante, a The Atlantic, ela já aponta que o Bolsonaro é de fato um líder mundial. Ele é o líder mundial do negacionismo. Além do negacionismo climático, que a gente já conhecia, do histórico, né, do ambiental, agora é o negacionismo sanitário. Para fundamentar os absurdos que ele diz, o Bolsonaro afirma coisas do seguinte tipo: brasileiros mergulham, nadam em esgoto e nada lhes acontece.
Será que as pessoas nadam mesmo no esgoto? E quando elas nadam, as que porventura façam isso, nada lhes acontece de verdade? O presidente da República, ele faz questão de ignorar os dados da saúde pública, porque eles não dizem a ele o que ele quer. Ele ignora a ciência, ignora o conhecimento, ignora tudo aquilo que lhe contraria. O Bolsonaro também afirma que os jovens não morrem. Pois bem, um economista do FMI de apenas 26 anos, que era um defensor de medidas similares àquelas que o Bolsonaro advoga para nós, ele morreu de Covid-19. A triste ironia desse caso é que ele revela que mesmo aqueles que defendem teses equivocadas podem ser atingidos pelos erros que propagam. Não interessa se eles são jovens ou se têm histórico de atleta. Mesmo governos que poderiam ser referência para esse populismo fascista bolsonarista, como é o caso do Boris Johnson no Reino Unido, do Trump nos Estados Unidos ou Modi na Índia, todos eles têm adotado posturas distintas e sido muito mais cautelosos. O Bolsonaro, ele parece querer ser mesmo o líder da insensatez mundial, pagando o preço da morte de milhares, se não de milhões de concidadãos. Mas ele parece não dar mesmo muita importância para isso, tanto que ele declarou numa entrevista ao José Luiz da Atena a seguinte coisa, vou citar aqui. Infelizmente, algumas mortes terão. Paciência. Acontece. Vamos tocar o barco. E ele ainda complementou. Alguns vão morrer? Vão morrer. Lamento. Essa é a vida. A medida correta nesse momento é o isolamento. Mas ele não é nada fácil de fazer. Se fosse para isolar apenas os mais velhos e as demais pessoas mais vulneráveis, isso significaria no Brasil isolar 20% da população. Agora, como seria possível com pessoas que vivem amontoadas em espaços reduzidos, em moradias precárias? Como fazer isso sem contaminar essas pessoas também? Não tem jeito, a única maneira é o confinamento generalizado, horizontal. Só que para isso o governo federal, que detém autoridade monetária e pode tomar as medidas para transferir renda para as pessoas, ele precisa fazer a sua parte. E o problema é que ele não está fazendo. Por quê? Porque o Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, eles se recusam a seguir esse caminho. É isso. Por hoje é só. Espero vê-los em breve.